Muito bom dia, meus amigos apostadores. Gabarito nos últimos dias e as últimas dicas aqui do canal. Bastante feliz de compartilhar dicas com vocês. E sim, eu quero postar cada vez mais antes. Na segunda-feira é simplesmente impossível. Eu vou tentar postar hoje ainda o vídeo de amanhã, tá? Eu conto com o apoio de vocês pra gente poder ter mais relevância no YouTube. Isso é muito necessário. Eu tô crescendo bastante no Telegram, cresci bastante no Insta esse fim de semana. E aqui no YouTube é o lugar onde as pessoas menos interagem e, modéstia à parte, as que mais cobram também. Eu sei que eu tô devendo na questão de horário, mas o estímulo de vocês com likes e compartilhamentos e visualizações ajuda bastante. Vamos combinar assim, metinha de like aqui hoje, pelo menos 100 likes no vídeo e eu posto o vídeo de amanhã ainda hoje. Então eu conto com vocês aqui. Vamos embora para a dica da segunda-feira, porque a gente tem ótimas oportunidades e eu acho que aquela odd alta que a gente está tanto buscando vem hoje. Vem comigo e vamos que vamos. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta segunda-feira. E hoje a gente começa aqui com alguns confrontos europeus. Macedônia contra Cazaquistão. Macedônia, por incrível que pareça, liderando o grupo. Está na primeira colocação com 12 pontos, num grupo difícil com Bélgica e País de Gales. Se vencer hoje, fica numa situação bastante confortável. Tem um jogo a mais, então o jogo hoje é de uma necessidade grande. O time da Macedônia não é aquele time pomposo que joga um excelente futebol, que tem grandes nomes, grandes craques, mas o time ao longo dos anos vem numa crescente muito grande, tem um conjunto muito forte. Essa é a grande força desta seleção, um conjunto forte e que tem sido bastante efetivo. Embora os adversários do grupo não tenham sido os mais difíceis do mundo, são vitórias aqui contundentes. Vitória sobre a Islândia, empate com Gales e Bélgica, que são duas excelentes seleções, e também um 5-0 diante de Liechtenstein. O time, quando pega as seleções piores, está conseguindo se sobrepor. Quando pega as seleções melhores, foi no caso da Alemanha, que perdeu, mas vendeu caro aqui o resultado diante de Gales e da Bélgica. Do outro lado, a gente tem Cazaquistão, que é uma das seleções mais fracas de toda a Europa, um time muito limitado aqui e que não vem com um bom desempenho, tomando goleadas atrás de goleadas e com a defesa não, com o ataque sendo um ataque muito pouco produtivo. Essas seleções só se enfrentaram duas vezes e a Macedônia venceu ambas, tá? Apenas 2 dos últimos 11 jogos da Macedônia tiveram ambas as equipes marcando e com o poderio fraco do Cazaquistão é de se esperar que a Macedônia vá vencer, então sem sofrer gols, e nenhum dos últimos 5 jogos do Cazaquistão também teve ambas marcam, então a gente teve aqui as seleções vencendo sem sofrer muitos gols. Eu vou pegar aqui, pessoal, a vitória da Macedônia. Eu não vou pegar essa vitória sem sofrer gols, vou tentar buscar essa vitória no live, tá? Qualquer coisa a partir de 1,65 eu já pego. Embora, como eu falei, a Macedônia seja superior, é uma seleção também que não tem grandes craques, que eu não morro de amores, mas está numa fase muito melhor e tem tudo para poder vencer, principalmente no jogo em casa. Mas para poder pegar o que sem vencer gols diante do Cazaquistão, que é tudo ou nada para ele aqui, eu fico um pouquinho com o pé atrás, então eu vou neste cenário aqui de vitória da Macedônia ao vivo, e se não der, paciência também, porque a gente tem muito jogo hoje. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o País de Gales recebendo a Bélgica, e aqui é um confronto muito importante para as pretensões de ambos, porque o País de Gales está atrás da Bélgica e um ponto atrás. Então o empate aqui em tese deixa a Bélgica numa vantagem porque o saldo de gols é superior, muito superior, e os adversários também vão ser mais tranquilos para a Bélgica até a reta final. Então hoje é o confronto aqui mais importante de Gales nessa busca pela classificação para a Euro. Para Euro não, para o Mundial, né? E o País de Gales vem aqui com alguns tropeços e alguns jogos interessantes também na sua caminhada. O time tem aqui bons resultados, principalmente dentro de casa, vindo de 4 vitórias seguidas, mas no geral os resultados são um pouquinho diferentes, né? O time acabou de perder para a Bélgica por 4-3 e vem numa sequência bastante positiva aqui, marcando muitos gols, com um bom poderio ofensivo, com jogadores de frente de qualidade, jogadores que jogam em grandes seleções. Então o País de Gales vem para poder fazer um jogo bastante competitivo aqui. Do outro lado, a gente tem uma Bélgica que está invicta também nos últimos 10 jogos, mas em alguns jogos aqui o time decepcionou, principalmente contra a Macedônia, onde ele jogou 2 vezes e não conseguiu vencer. O jogo também diante de Gales aqui foi um empate, então a Bélgica não tem tido aquela imposição tão grande como a gente viu em outras épocas, mas vem de 2-6-0 aqui contra as seleções mais frágeis, o que mostra a força dessa equipe. Esse jogo aqui, pessoal, eu vou traçar pro cenário de gols, tá? O jogo é complicado para a Bélgica para poder pegar uma odd de 1,74. Gales tem boas chances, mas a seleção adversária é mais forte.
e alguns mercados aqui no cenário de gols me agradam bastante, tá? Primeiro, o País de Gales sofreu 7 gols nos últimos 4 jogos antes do intervalo, tá? E a Bélgica marcou pelo menos 3 gols em cada uma das últimas 5 vitórias. Então, a partir do momento que sair o primeiro gol, o jogo vai ficar bastante movimentado e eu gosto de pegar pelo menos 2 gols aqui neste confronto, que eu vou tentar buscar mais de 1.5 ao vivo. São 2 boas defesas, mas essas estatísticas defensivas se sustentam muito por conta do nível dos adversários, que é muito mais baixo, ok? A gente tem aqui o confronto da Irlanda do Norte contra a Alemanha. É um confronto que tende a ser apertado, tá? A Alemanha, ela vem numa sequência aqui de 9 vitórias nos últimos 10, mas não é futebol que encanta os adversários, tem muita superioridade em relação aos adversários, mas ainda assim não é aquela seleção que ganha quando quer, como foi em anos anteriores. A Irlanda também vem numa campanha interessante aqui no grupo, conseguindo aqui algumas vitórias importantes também, e tá numa situação aqui de classificação onde ele tá em segundo, né? Com a mesma quantidade de pontos, então um empate aqui para a Irlanda seria aqui bem interessante. Eu vejo a Irlanda jogando um pouquinho mais defensiva, com a Alemanha propondo, e eu vou nesse jogo aqui, pessoal, dar uma arriscada, tá? Porque a cotação da Alemanha tá bem baixa, então eu vou tentar 2 bilhetes. Um no mercado de finalizações e faltas, que tá aí na tela para vocês, e outro naquela famosa pressão da Alemanha no começo do confronto, esperando o time criando chances mesmo e conquistando aí finalizações, escanteios e tudo mais. Pode acontecer, inclusive, do time sair atrás, porque a Alemanha entra às vezes um pouco sonolenta e isso aí vai obrigar o time a finalizar bastante também. Então eu gosto desse cenário, ok? A Eslováquia pega Luxemburgo e aqui a gente tem uma seleção também que está em terceiro lugar no grupo, num grupo muito embolado. Então vencer Luxemburgo é basicamente a obrigação de todo mundo e mais do que vencer, tem que vencer e fazer saldo, porque o saldo pode ser um critério relevante aqui nesse grupo. Agora, a Eslováquia não é um time que tem uma qualidade para poder golear qualquer dos adversários a hora que quer. Fica muito por conta da fraqueza, né, da seleção de Luxemburgo, que é uma seleção muito limitada. Os últimos jogos da Eslováquia, inclusive, tem uma tendência a under, com 7 dos últimos 8 jogos tendo menos de 2.5, mas é uma seleção que sofreu poucos gols, aí não sofreu gols em 8 dos últimos 9 jogos, tá? Então aqui, pessoal, eu vou pegar uma vitória da Eslováquia sem sofrer gols. Acho que o time tende a vencer aqui, vencer por 1, 2-0 e eventualmente abrir margem para 3-0 ou mais com alguma goleada. Sei que deve ser uma pressão do início ao fim, esse mercado pode ser interessante também, mas a vitória da Eslováquia sem sofrer gols aqui é o que eu mais gosto. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem a Ucrânia contra o Azerbaijão. E a Ucrânia está aqui em segundo, num grupo que tem Islândia e também o Azerbaijão. A Ucrânia tem uma boa seleção, alguns bons nomes conhecidos aí do futebol mundial e vem numa sequência aqui com uma boa vitória de 5-3 diante da Islândia. Foi a primeira vitória aqui nos últimos 4 jogos, né? E quando pegou seleções mais fortes tem dificuldade, inclusive o próprio Azerbaijão fora de casa. Então essa cotação de 1,20 aqui para um time que acabou de empatar contra essa seleção, eu particularmente tenho um pezinho atrás. É um jogo para poder trazer para o live, tá? Mas tem que esperar a Ucrânia se impor, ver o preço que vai estar para poder pegar e comprar essa vitória da Ucrânia, para não poder se atolar. Uma coisa que eu acho interessante aqui, porque o saldo de gols pode ser um critério relevante nesse grupo, é um bilhete com finalização e escanteio da Ucrânia, inclusive tá ele na tela aí para vocês também. Indo para a Série B, meus amigos, a gente tem o primeiro jogo do dia, jogo do Volta Redonda contra o Atlético Goianiense. Volta Redonda tá na 19ª posição aqui, ameaçadíssimo pela zona de rebaixamento, já 5 pontos atrás da Ferroviária e hoje só a vitória interessa. Os resultados não têm aparecido, são apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, com quase 5 derrotas e 3 empates. O poderio ofensivo também é baixo, vários jogos o Volta Redonda não consegue fazer gols, inclusive nos últimos 10, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 jogos, então depender de um ataque fraco assim fica bastante complicado. Agora, o time pelo menos tem um bom desempenho dentro de casa, isso é o que está salvando o Volta Redonda até o momento, já que ele está invicto aqui em 8 dos últimos 10 jogos, só perdeu para Atlético e para a CRB, conseguiu vencer times fortes aqui como Operário, o próprio Cap, Vila, aqui contra o Cap foi de virada, 2-1 diante do Remo, segurou o Goiás, então é um time que vem aqui para poder brigar dentro de casa. Do outro lado a gente tem o Atlético Goianiense, que fora de casa não tem conseguido vencer, só tem 2 vitórias nos últimos 10 e está brigando aqui pelo acesso, vem numa arrancada muito forte, porque no geral o Atlético Goianiense vem muito bem. 45 pontos, já está um pouquinho distante do Goiás, a vitória hoje é essencial para poder manter viva a chance de classificação. Então a gente tem um duelo aqui que, embora seja um pouco mais tendente a poucos gols por conta dos ataques e das defesas, o jogo ele é um jogo de extrema necessidade para ambos. Para o Atlético Goianiense, só a vitória importa, porque empatar aqui é ficar 6 pontos e faltando poucas rodadas é muito complicado, até pelo tanto de time que tá na briga. Pro lado do Volta Redonda também, porque vai ficar bastante complicado. Então eu vou pegar aqui o mais de 1 gol, porque o 0-0 é muito ruim para ambos e a partir do momento que sair 1 gol, a gente vai ter um jogo bastante movimentado e esse é o mercado que eu mais gosto. E para poder
finalizar, a gente tem aqui o CRB recebendo a equipe da Ferroviária. O CRB que vem numa arrancada grande aqui, principalmente nos jogos em casa, 6 vitórias nos últimos 7 jogos dentro de seus domínios, várias vitórias por 0, com um time bastante ofensivo que cria chance, que finaliza demais e que vai pegar aqui uma Ferroviária que é um time muito frágil, que está brigando para não cair, vem de 2 derrotas. Embora faça jogos movimentados também, com poderio ofensivo e conseguindo marcar gols, defensivamente é muito mal e sofre uma média grande de gols, tá? O CRB ele é o grande favorito aqui em casa, mas uma cotação de 1,60 para a Série B eu acho bastante arriscado. Não são poucos os times que fazem valer uma cotação de 1,60 aqui, e o CRB tem alguns tropeços relevantes pra gente poder ficar com o pezinho atrás. Mas confiar nessa Ferroviária aqui também é complicado. É um time que pode sim aprontar, mas o que eu mais gosto nesse jogo aqui, pessoal, é o CRB menos 0,25. O empate pra Ferroviária não seria todo mal, já tá numa distância em relação aos adversários, então deve ser bastante fechado esse jogo pra Ferroviária. Tentar um gol aqui e se segurar. E o CRB martelando, martelando, martelando e eventualmente cedo ou tarde conseguindo o seu gol. Então menos 0,25 do CRB é o que eu mais gosto. Lá no nosso grupo de especiais, a gente tem 2 bilhetes para os jogos da Série B. E eu vou deixar um na tela aí para vocês. Esse é do nosso grupo de odds altas, que a gente tem um desempenho muito legal. A gente já tá aqui mais de 70 unidades ganhas nesse grupo. E eu vou deixar um bilhete direto dele aqui para vocês, tá? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. No mais, a gente se vê muito em breve no próximo. Um forte abraço e boas bets nesta segunda-feira.